Oi, artistas, espero que seja tudo bem com vocês. Olha só, mais um vídeo da nossa série Desenhando a Garota de Cada Matéria. Eu estou extremamente persistente nessa série, a gente não vai abandonar. E filosofia e sociologia, sempre quando eu pensava nelas na minha cabeça, vinha junto. Eu falava filosofia e sociologia, vinha junto. Não é uma coisa de serem tão parecidas, né, são matérias independentes, mas querendo ou não, elas têm uma conexão entre si. Então eu tive a ideia de fazer os dois desenhos juntos, como se elas fossem, sei lá, irmãs ou algo do tipo, então, na mesma folha, assim. E a gente vai aqui pro nosso processo criativo colher algumas inspirações pra ver no que esse desenho vai dar, mas eu tô com ótimas expectativas, então abracem esse vídeo e vamos lá para mais um episódio. Não reparem a bagunça aqui do fundo, mas é porque esse é o lado da janela, que de dia é o lado que fica bom pra gravar, então não tem como eu virar ao contrário e dar um cenário de respeito pra vocês. E o celular está carregando. Enfim, feitas as justificativas, estou aqui no computador pra gente fazer, como sempre, nossa busca criativa no Pinterest de algumas referências. Eu comecei pela de filosofia. Não achei muita coisa, na verdade, essa estética tem mais aquelas estátuas, aí tem umas fotos do Sócrates, tipo, pela mão assim. Eu também não tenho muito repertório de filosofia, não era uma matéria que eu gostava muito. Na verdade, eu nunca entendi direito de filosofia. A filosofia sempre me traz essa ideia de reflexão, sabe? De uma pessoa mais introspectiva, que fica questionando as coisas, pensando sobre o mundo. Então eu quero que seja um desenho pra passar um pouco disso. Então eu não achei referência ainda, mas eu pensei da menina com pose meio assim, tipo... sabe, pensando com a mão assim. E na mão dela, uma taça de vinho, porque... nada melhor pra você entrar numas vidas existenciais, né, e soltar tudo que tá dentro de você do que álcool, né? Daí eu encontrei algumas roupas mais nesse estilo Dark Academia e tal, que eu acho que também vai combinar bastante. Ainda não sei como vai ser a questão de fenótipo, de cabelo e tal. Possivelmente um cabelo comprido e cabelo escuro. Eu sei que vai ser escuro, porque assim... vai ser cabelo escuro. Filosofia me lembra coisas escuras, coisas profundas. Pelo menos a questão de roupa, pose, isso tá ok. A pasta tá pronta, então bora pra parte de sociologia agora. Muito que bem, vamos olhar a nossa pastinha, como é que tá. Eu já salvei algumas coisas. Sociologia, eu salvei mais coisas de roupa. Não achei tanta coisa. É assim, nas duas disciplinas não tem tanta informação visual pra gente compor. Mas assim, pra garota de sociologia, eu queria muito que ela tivesse essa estética mais plus size. Então eu já coloquei umas ideias aqui pra ter de base pra fazer o corpo dela. E já aproveitei e salvei também algumas inspirações de roupa. Eu tô pensando nessa menina como uma personagem um pouquinho mais hippie, então eu salvei até aqui uma ideia de penteado que ela pode estar usando, e aí eu vou fazer a inserção de algumas trancinhas, sabe? Aqui também, cadê? A mesma coisa aqui, tá vendo a ideia do cabelo, talvez um cabelo mais ondulado, porque eu tô pensando em colocar as duas meninas, tipo, uma aqui assim de costas pra outra, então vai ser filosofia um pouco mais alta, tô imaginando ela bem esbelta, gente, eu tô dando uma grande pirada aqui. Então a sociologia eu quero que ela seja mais baixinha e bem plus size, e a filosofia eu quero que ela seja mais alta e esbelta, assim, tipo, bem magrinha, sabe? Pra gente ter esse contraste. A menina de filosofia, eu pensei dela sendo asiática, talvez, porque eu falei que eu ia colocar esse traço em algumas das próximas meninas, e se não for aqui, vai ser na de inglês, então eu vou ver se vai encaixar. Então, enquanto filosofia é super, assim, dark academia, uma coisa super polida e tal, a menina de sociologia, eu já quero ela mais hippie, uma coisa, assim, um pouco mais despojada, e pensando também que sociologia é essa disciplina que estuda a sociedade, que pensa nos fenômenos humanos, na formação da comunidade e tudo mais. Então eu acho que, não sei, na minha cabeça me remete a essa coisa do estilo de vida mais hippie, mais esotérico, que tem essa conexão com as pessoas, com a sociedade, com a natureza, não sei, pode ser, gente, é isso, né? Tipo, você tem uma experiência com a matéria e você vai meio que pirando aqui nas características a partir da sua memória afetiva. Boa parte, assim, da ideia, eu acho que já tá mais ou menos formulada na minha cabeça. E é isso, vamos pro nosso desenho. Esse vídeo tá bem desafiador, duas meninas, não uma só, e características bem marcantes, bem próprias, mas eu tô com boas expectativas. Olha só, gente, dessa vez eu fiz um pouco diferente. Ai, meu Deus, como isso aqui tá torto? Por que tem coisa que a gente só percebe na câmera? Eu só queria mostrar pra vocês que dessa vez... Isso, tá, gente, eu tava um pouco louca. Eu fiz rascunho em outra folha dessa vez, então antes de passar pro sketchbook eu quis testar logo aqui, porque é aquilo, né, são duas meninas, não é uma só, e elas vão ter essa questão, né, do corpo que eu queria que ficasse bem certinho. Vocês podem ver que tem uns rascunhos de cubo aqui por baixo, porque justamente quando a gente desenha corpos, anatomia e tal, uma coisa muito legal que eu tenho tentado usar ultimamente é a partir dessas formas geométricas espaciais. Então eu meio que já faço isso pra cabeça, mas eu nunca tinha testado fazer isso tão fielmente assim nos corpos, eu geralmente vou direto, né. Aí dessa vez eu fiz, tá vendo? Então eu fiz o cubo aqui exatamente na perspectiva que eu queria que tivesse o ombro dela e seguir aqui embaixo com o quadril também fazendo outro cubo na mesma perspectiva. Isso me ajuda a garantir que o desenho tá com as proporções certinhas e acaba sendo um esboço base muito bom. A mesma coisa eu fiz aqui no corpo dela, mas aí eu fiz um cubo um pouco mais larguinho, né? E aí eu sei exatamente quais partes do desenho eu vou enxergar. A parte da lateral aqui, a parte da frente e um pouquinho visto de cima. Então o topo da cabeça dela aqui e o topo dos ombros vão estar aparecendo. Usei uma referência pro corpo das duas, mentira, pro corpo dela, especificamente o dela eu fui fazendo de cabeça mesmo, e o dela eu procurei uma referência também pra me certificar de que ia ficar com as curvas nos lugares certos, né? Como vocês podem ver, ela é mais baixinha aqui do que a de filosofia, mas as duas estão meio que de costas uma pra outra. Ai, gente, eu amei esse rascunho, pra mim já tá bom assim, já pode acabar o vídeo aqui, tchau!
assim, com uma coisa meio, ser ou não ser, essa questão. E ela vai estar bem fofa aqui, bem, sou muito legal. Esse é o rascunho, essa é a nossa base. E aí a gente vai brincar de vestir quando a gente passar isso pro sketchbook, porque só vai faltar roupa, cabelo e tudo mais. Muito bem, gente, com o rascunho pronto, passei ele ali para folha de sketchbook, eu usei a minha luminária para poder fazer a transferência, então eu peguei esse rascunho da folha que eu mostrei a vocês, coloquei embaixo da folha que eu ia transferir e fiz o contorno, porque quando a gente coloca a fonte de luz embaixo da folha, a gente consegue enxergar o que tá atrás dela, então isso super ajuda. Inclusive uma dica, se você não tiver a luminária, é usar uma tela ou até a sua janela para fazer isso, funciona muito bem, é uma forma muito boa de transferir os desenhos, ou até de fazer cópias dos seus desenhos, né, caso você queira pintar eles com materiais diferentes, muito legal também. Mas bora falar dos desenhos aqui das meninas, né, de filosofia e sociologia. Comecei a fazer o rostinho ali pela menina de filosofia e vocês vão ver que eu fiz até o olho um pouquinho menor. Não é necessariamente a questão da menina asiática, eu fiz isso quase inconscientemente e no final eu acho que não ficou com os traços, então provavelmente eu vou fazer isso na menina de inglês, tá? Eu disse no outro vídeo a vocês que eu queria dar um pouco de diversidade, diversificar mesmo as etnias ou as aparências das meninas dessas matérias, então eu acho que precisa ter uma menina asiática, pelo menos com as características, né, mais gerais, mais generalizadas, né? E mudei também o cabelo dela, falei que ia ser um cabelo comprido, preto, e aí no final só foi preto mesmo, né? No caso eu fiz ele mais curtinho, porque eu achei uma referência ali passeando pelo Pinterest, eu achei que ia ficar bem legal, ia combinar com essa estética dela. E pra roupa eu optei por esse visual, né, da blusa de gola alta, da calça social, e coloquei ali poucos detalhes mais pra frente, mais na parte do acabamento da pintura. Quando eu tô editando esse vídeo aqui nesse momento, eu me dei conta de um erro assim fatal, mas ao mesmo tempo um erro muito idiota, que eu não sei como foi que na hora eu não percebi. E você, se você estiver olhando pro desenho no final e você perceber qual foi o erro que eu cometi nele, deixa aqui nos comentários, eu vou te dar um desenho seu, se você acertar qual foi, e vou postar lá no meu Instagram, tá, gente? E se ninguém perceber, melhor ainda, que bom, vai ter passado despercebido. Seguindo aquela estética da menina mais hippie, mais despojada que eu tinha mostrado pra vocês no Pinterest, eu fiz isso ali na menina de sociologia, mas ao invés de cabelo ondulado, eu optei por fazer os dreads, porque eu não fiz isso em nenhuma das meninas até agora, então eu achei que ia ser legal. No início eu ia fazer ela com essa espécie de cardigan por cima, mas eu achei que ia ficar muito volume, na hora eu não tava gostando muito, então eu mudei e coloquei só a regatinha com a saia mesmo, eu acho que ficou legal desse jeito, com uma coisa mais verão assim, sabe? Eu acho que eu consegui fazer o desenho bem como tava na minha cabeça, mas depois da pintura eu tive muitos perrengues, porque como eu já disse em outros vídeos, eu tô sem marcador, meus marcadores estão todos secando, estão muito ruins, tantas canetinhas também, tá uma tristeza aqui de material, gente. Eu não sei como é que eu vou terminar essa série, porque eu tenho que pintar tudo com esse mesmo material, né? Não dá pra gente ir pra uma aquarela, por exemplo, e mudar totalmente a estética, porque a ideia é que a série de desenhos sejam, né, muito relacionados, que você olhe e fale, tá, faz parte da mesma coleção, sabe? Então não dá pra eu ir pra outro material, vou ter que ver o que eu vou fazer, porque não dá pra continuar com essas canetinhas, elas estão extremamente problemáticas. Eu quis pintar a blusa da minha de sociologia de verde, e aí vocês vão reparar, né, que não deu certo, eu voltei cobrindo tudo com esse marrom, aí vim com um vermelho meio marrom assim também, ficou um degradê que nem era intencional, mas que, enfim, abracei e acabei gostando do resultado, tanto que aí na saia eu resolvi fazer essa mesma ideia, então eu fiz um degradê ali do vermelho para uns tons mais alaranjados, amarelos, que a ideia da menina de sociologia era ela ser bastante quente, em contrapartida, né, tendo ali a filosofia como uma menina um pouco mais fria e quente no caso, né, gente, a partir das cores delas. Então eu usar bastante vermelho, amarelo ali na menina de sociologia, enquanto que a menina de filosofia ia ter tons mais azulados e cinzas. Só que, de novo, problemas com materiais, não tive canetinha para dar conta do que tava na minha cabeça, então eu fiz alguns improvisos ao longo do vídeo. Como sempre, deixem aqui nos comentários, inclusive, qual era a relação de vocês com essas disciplinas, né, com essas matérias na época da escola. Vocês gostavam de sociologia, de filosofia, gostavam de uma, não gostavam da outra? Deixem aqui nos comentários pra gente conversar. Não trouxe tantas características das meninas, assim, na narração, né, como eu geralmente falo, de personalidade, mas eu acho que quando a gente fez a seleção das imagens, das referências, já ficou bastante claro, pelo menos assim, espero, que elas teriam, qual é a personalidade
tirar de cada uma. Os dreads da menina de Sociologia eu ia fazer avermelhado, não uma coisa mais castanha, mas como ela já tava muito nesses tons quentes, eu não quis saturar. Aí eu acabei usando aquele marcador da Stabilo que tem um tom de amarelo bem mais neutro para poder fazer ali a cor meio puxado pro loiro. Fiz os acabamentos com a caneta gel branca e para dar uma conexão entre os desenhos eu decidi fazer uma estampa de lua também na blusa da menina. Eu ia fazer a blusa dela, da menina de filosofia, né, toda branca, mas aí quando eu olhei eu falei, eu acho que os desenhos não estão muito na mesma onda, né, no mesmo universo. Então eu fiz essa questão de adicionar as luas para poder ter uma relação entre eles. As luas na estampa da saia da de Sociologia e voltando na blusa da menina de Filosofia. Vocês viram ali que eu tive que cobrir também a calça da menina. Eu vou chamar ela de Filosofia, tá? Da Filosofia, e vou chamar outra de Sociologia. A Filosofia eu tive que cobrir a calça, eu fiz uma estampinha meio xadrez com o cinza, mas o cinza não tava entregando nada, e eu tive que cobrir tudo, me irritei, confesso, de preto, mas mesmo assim acho que ficou legal no fim das contas, ficou combinando. O preto ali bateu bem direitinho com o tom escuro ali da blusa da Sociologia. Aí eu vim arrematando com os pontos de luz, né, com a caneta gel, e fiz essas joias de esmeralda muito chiques na Sociologia pra poder combinar com aqueles corações remanescentes da primeira tentativa de pintar a blusa dela, né, de verde. No fim, eu gostei bastante do desenho, apesar dos perrengues, né, das coisinhas que deram errado. Eu acho que ele ficou com o que como tava na minha cabeça, e isso é sempre uma vitória, né, quando a gente consegue passar no desenho aquilo que a gente tava imaginando. A gente tá chegando na reta final desse desafio, dessa proposta, na verdade, que eu trouxe aqui pro canal da gente ilustrar as meninas de cada matéria. Nesse vídeo eu quis trazer um pouco mais do processo criativo pra cá, mostrar ali no início pra vocês, porque eu acho importante também ver como os desenhos nascem, ver que eles não vêm do nada, né? Como eu não consegui achar frases, assim, muito gerais, né, muito abrangentes para o tema de Sociologia e Filosofia, eu acabei optando por essa, né, o conhecimento é a única coisa que ninguém pode tirar de você. Então deixa uma lua aqui nos comentários, esse vai ser o emoji desse vídeo, tá? Pra eu saber que você assistiu até aqui. E não esquece, se você conseguir identificar qual foi o erro desse desenho, comenta aqui embaixo que eu vou fazer um desenho seu se você acertar, tá? E aí nesse desenho eu não vou errar esse detalhe. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Muito obrigada quem assistiu até aqui e até a próxima.